Hoje nós vamos ler Anjos e Demônios, de Dan Brown, o primeiro livro da saga de Robert Langdon. Prólogo. O físico Leonardo Vetra sentiu o cheiro de carne queimada e sabia que era sua. Levantou os olhos aterrorizado para a figura sombria que o dominava. — O que você quer? — La chiave, respondeu a voz rascante. — A senha. — Mas eu não... O intruso curvou-se de novo para a frente dele, pressionando com mais força o objeto em brasa no peito de Vetra. Ouviu-se um chiado de carne grelhando. Vetra gritou alto, agoniado. Não existe senha nenhuma, e sentiu que mergulhava na inconsciência. O rosto do homem encheu-se de uma fúria contida. Nem avevo paura, era o que temia. Vetra esforçou-se para manter os sentidos, mas a escuridão envolvia-o pouco a pouco. Seu único consolo era saber que o agressor jamais obteria o que viera buscar. Um momento mais tarde, porém, o homem fez aparecer uma lâmina e ergueu-a diante do rosto de Vetra. A lâmina adejou no ar, precisa, cirúrgica. — Pelo amor de Deus! Gritou Vetra. Mas era tarde demais. Capítulo 1. Do alto da pirâmide de Gizé, o jovem riu e voltou-se para ele, lá embaixo, chamando. Andy Robert, devia ter me casado com um homem mais moço. O sorriso dela era mágico. Ele tentou acompanhá-la, mas suas pernas pesavam como se fossem feitas de pedra. Espere, pediu. Por favor. Enquanto subia, sua vista começou a turvar-se. Seus ouvidos latejavam. Preciso alcançá-la. Mas, quando olhou de novo para cima, a mulher desaparecera. Em seu lugar havia um velho de dentes estragados. O homem encarou-o, os lábios torcendo-se em uma careta melancólica. E ele deixou escapar um grito de angústia que ressoou pelo deserto. Robert Langdon acordou sobressaltado do pesadelo. O telefone ao lado de sua cama estava tocando. Tonto, levou-o ao ouvido. — Alô? — Gostaria de falar com Robert Langdon, disse uma voz masculina. Langdon sentou-se na cama e tentou clarear sua mente. — Aqui é Robert Langdon, e apertou os olhos para o mostrador do relógio digital. Eram 5h18 da madrugada. — Preciso encontrá-lo imediatamente. — Quem está falando? — Meu nome é Maximilian Kohler. Sou um físico de partículas discretas. — O quê? Langdon mal conseguia se concentrar. — Tem certeza de que procurou o Langdon certo? O senhor é professor de simbologia religiosa na Universidade de Harvard. Escreveu 3 livros sobre simbologia e sabe que horas são? Peço desculpas. Há uma coisa que precisa ver. Não posso explicar pelo telefone. Um resmungo conformado escapou dos lábios de Langdon. Aquilo já acontecera antes. Um dos perigos de se escrever livros sobre simbologia religiosa era os chamados fanáticos querendo que ele confirmasse o último sinal que haviam recebido de Deus. No mês anterior, uma stripper de Oklahoma prometera a Langdon a melhor sessão de sexo de sua vida se ele pegasse um avião até a cidade dela para verificar a autenticidade de uma figura cruciforme que aparecera magicamente nos lençóis de sua cama. O sudário de Tulsa, como Langdon a chamara. Como conseguiu meu número de telefone? Langdon tentou ser amável, apesar da hora. Na internet, no site do seu livro. Langdon franziu a testa. Tinha certeza que o número de telefone de sua casa não constava do site de seu livro. O homem obviamente estava mentindo. Preciso vê-lo, a voz do outro lado insistiu. Vou pagar bem. Agora Langdon estava ficando furioso. Sinto muito, mas se sair agora, pode estar aqui por volta de... Não vou a lugar nenhum. São 5h da manhã. Langdon desligou e caiu de volta na cama. Fechou os olhos e tentou adormecer novamente. Não adiantou. O sonho estava estranhamente em sua mente. Relutante, vestiu um roupão e desceu. Robert Langdon perambulou descalço por sua casa deserta, uma construção vitoriana em Massachusetts, segurando seu remédio habitual contra a insônia, uma caneca de chocolate instantâneo fumegante. O luar de abril filtrava-se pelas janelas da sacada e formava desenhos nos tapetes orientais. Os colegas de Langdon sempre brincavam que o lugar parecia um museu de antropologia do que uma casa.
As prateleiras estavam cheias de artefatos religiosos de todo o mundo. Um aquaba de Gana, uma cruz dourada da Espanha, um ídolo cicladense de Egeu e um ainda mais raro os bocos de Bornéu, o símbolo da perpétua juventude de um jovem guerreiro. Sentado em uma arca de latão Maharishi e saboreando o chocolate quente, deu com seu reflexo na vidraça de janelas. A imagem estava distorcida e pálida, como a de um fantasma. Um fantasma envelhecido, pensou, sendo cruelmente lembrado de que seu espírito da mocidade vivia dentro de um invólucro mortal. Apesar de não ser propriamente bonito no sentido clássico, Langdon, com seus 45 anos, possuía o que os colegas do sexo feminino classificavam de um encanto erudito. Mechas grisalhas misturadas ao espesso cabelo castanho, perspicazes olhos azuis, uma voz grave e atraente e o sorriso forte e despreocupado de um atleta de universidade. Membro da equipe de mergulho da faculdade, Langdon ainda tinha o corpo de um nadador, 1,80 m de boa forma, que ele mantinha cuidadosamente com 2.500 metros diários de um exercício na piscina da universidade. Seus amigos sempre o viram como uma espécie de enigma, um homem que pertencia a séculos diferentes. Nos fins de semana, viam-no andando pelo pátio da universidade vestido de jeans e conversando sobre computação gráfica e história religiosa com os alunos. Outras vezes, aparecia com seu paletó de tweed e colete paisley, nas páginas de importantes revistas de artes e em aberturas de exposições de museus para os quais era convidado a dar palestras. Mesmo sendo um professor rigoroso e muito severo contra a disciplina, Langdon era o primeiro a acolher o que chamava de a arte perdida de uma boa brincadeira. Apreciava os momentos de divertimento com um fanatismo contagiante, o que lhe valera uma aceitação fraternal entre seus alunos. Seu apelido nos campos, Golfinho, era uma referência tanto à sua natureza afável quanto à sua lendária capacidade de mergulhar em uma piscina e confundir a estratégia de toda a equipe adversária em um jogo de polo aquático. Enquanto estava ali, sozinho, olhando distraído para a escuridão, o silêncio da casa foi quebrado novamente, dessa vez pelo toque da máquina de fax. Exausto demais para se incomodar, Langdon forçou uma risadinha cansada. O povo de Deus, pensou, 2000 anos antes da espera pelo Messias, e eles ainda são de uma persistência infernal. Entediado, deixou a caneca vazia na cozinha e foi andando devagar para seu escritório revestido de painéis de carvalho. O fax recém-chegado estava na bandeja da máquina. Suspirando, pegou a folha de papel e olhou para ela. No mesmo instante, foi tomado por uma onda de náusea. A imagem na página era de um cadáver humano. O corpo fora despido e a cabeça fora torcida, virada completamente para trás. No peito da vítima havia uma terrível queimadura. O homem fora marcado a fogo, com uma única palavra. Uma palavra que Langdon conhecia bem, muito bem. Ele olhou fixamente, incrédulo, para as letras desenhadas. Illuminati. Illuminati, ele gaguejou, o coração batendo forte. Não pode ser. Lentamente, temendo o que estava para presenciar, Langdon girou o papel 180 graus, olhou para a palavra de cabeça para baixo e quase perdeu o fôlego. Era como se estivesse sido atropelado por um caminhão, mal acreditando em seus olhos. Virou a folha de novo, lendo a palavra nas duas posições. Illuminati, murmurou. Aturdido, deixou-se cair em uma cadeira. Ficou ali por um momento, totalmente desnorteado. Aos poucos, sua atenção voltou-se para a luz vermelha que piscava na máquina. Quem mandara o fax ainda estava na linha, esperando para falar. Langdon contemplou durante longo tempo o ponto luminoso piscando. Depois, trêmulo, levou ao fone. Vai me dar atenção agora? Disse o homem quando Langdon finalmente atendeu o telefone. Sim, senhor. Com certeza, agora vou. Pode explicar melhor? Foi o que tentei lhe contar antes. A voz era rígida, mecânica. Sou físico. Dirijo uma organização de pesquisas. Aconteceu um crime e o senhor viu o fax. Como me encontrou?
Landon mal conseguia se concentrar na sua conversa. Sua mente estava na imagem no fax. Já lhe disse, na internet, no site do seu livro, A Arte dos Illuminati. Landon procurou reunir seus pensamentos. Seu livro era praticamente desconhecido nos círculos literários convencionais, mas tivera uma repercussão bastante significativa online. Ainda assim, a explicação não fazia sentido. A página não traz informações para contato. Landon desafiou. Tenho certeza disso. No laboratório tenho gente que é especialista em extrair informações sobre os usuários da internet. Landon ainda estava meio cético. Parece que seu laboratório sabe tudo sobre a internet. Claro, o outro disparou. Fomos nós que a inventamos. Algo na voz do homem dizia que ele não estava brincando. Preciso vê-lo, insistiu. Não é assunto para se tratar pelo telefone. Meu laboratório fica apenas a 1 hora de voo de Boston. Na penumbra de seu escritório, Landon analisou o fax que tinha em mãos. A imagem era estarrecedora. Talvez representasse a maior descoberta epigráfica do século. Uma década de suas pesquisas confirmada em um único símbolo. É urgente, a voz pressionou. Os olhos de Landon estavam fixos na queimadura. Illuminati. Ele lia sem parar. Seu trabalho sempre se baseara no equivalente simbólico de fósseis, documentos antigos e boatos históricos. Mas aquela imagem diante dele representava o hoje, o tempo presente. Sentia-se como um paleontólogo que dá de cara com um dinossauro vivo. Tomei a liberdade de mandar um avião buscá-lo, disse a voz. Vai estar em Boston dentro de 20 minutos. Landon sentiu a boca seca. 1 hora de voo. Por favor, desculpe minha impertinência, continuou o homem. Preciso do senhor aqui. Landon olhou outra vez para a imagem no fax. Um antigo mito confirmado em preto e branco. As implicações eram assustadoras. Levantou um olhar ausente para as janelas. Os primeiros vestígios da aurora insinuavam-se por entre os galhos das bétulas dos fundos de sua casa. Mas a vista de alguma forma parecia diferente naquela manhã. À medida que uma estranha mistura de medo e animação ia tomando conta dele, Landon percebeu que não tinha escolha. O senhor me convenceu, falou ele. Agora me diga onde encontrar o avião. A milhares de quilômetros dali, 2 homens encontravam-se. O aposento era escuro, medieval, de pedra. Benvenuto, disse o encarregado. Estava sentado nas sombras, fora de visão. Foi bem sucedido? Sim, respondeu o vulto. Perfeitamente. Suas palavras soavam duras como as pedras daquele lugar. E não haverá dúvidas quanto à responsabilidade? Nenhuma. Excelente. Trouxe o que pedi? Os olhos do assassino brilharam, negros como petróleo. Pegou um pesado aparelho eletrônico e colocou-o sobre a mesa. O homem nas sombras pareceu satisfeito. Você se saiu bem. A fase 2 vai começar logo. Procure descansar um pouco. Essa noite, vamos mudar o mundo. Servir a fraternidade é uma honra, disse o assassino. O Saab 900S de Robert Landon saiu do túnel Callahan no lado leste do porto de Boston, perto da entrada para o aeroporto Logan. Verificando o endereço, Langdon encontrou a Aviation Road e dobrou à esquerda depois do prédio da Eastern Airlines. Na estrada de acesso, uns 300 metros adiante, um hangar surgiu na escuridão. Pintado nele, um grande número 4. Langdon parou no estacionamento e saiu do carro. Um homem de rosto redondo, vestindo um uniforme azul de voo, saiu de trás da construção. Robert Landon? Indagou. A voz era amigável, com um sotaque particular que Langdon não conseguiu identificar. Eu mesmo, respondeu ele, trancando o carro. Cálculo perfeito, disse o homem. Acabei de aterrissar. Venha comigo, por favor. Ao rodearem o prédio, Landon sentiu-se tenso. Não estava acostumado a receber telefonemas enigmáticos, nem a marcar encontros secretos com estranhos. Sem saber o que esperar, envergara seu traje habitual de dar aulas. Calças de algodão, camisa de gola roulé e um paletó de tweed. Enquanto caminhavam, pensou no fax no bolso do seu paletó, ainda incapaz de acreditar na imagem que apresentava.
O piloto pareceu receber a ansiedade de Landon. Voar não é um problema para o senhor, ou é? De jeito nenhum, Landon explicou. Corpos marcados, a fogo é que são. Voar não é nada. O homem conduziu Landon até ao outro lado do hangar. Contornaram um dos cantos e saíram na pista de pouso. Landon estacou, boquiaberto diante da aeronave estacionada na pista. Vamos nisso aí? O homem sorriu. Gostou dele? Landon ficou parado olhando algum tempo. Dele? Que diabos é isso? O avião era enorme. Lembrava um pouco o ônibus espacial, exceto pelo topo, que parecia ter sido raspado para fora, deixando-o perfeitamente plano. Estacionado ali parecia uma cunha gigantesca. A primeira sensação de Landon foi a de que estava sonhando. O veículo dava a impressão de ser tão capaz de voar quanto um Buick. As asas praticamente não existiam, apenas 2 atarracados estabilizadores verticais na traseira da fuselagem. Um par de pequenos lemes dorsais erguia-se na ré. O resto do avião era apenas casco, cerca de 60 metros de ponta a ponta, sem janelas, nada mais além de casco. Pesa 250 toneladas com o tanque de combustível cheio, adiantou-se o piloto, como um pai se gabando do filho recém-nascido. Movido a hidrogênio, o casco é feito de um molde de titânio com fibras de carbureto de silício. Arremete com um coeficiente de empuxo de 20:1. A maioria dos jatos só chega a 7:1. O diretor deve estar com uma pressa danada de encontrar o senhor. Ele não costuma mandar o possante assim à toa. Essa coisa voa? Espantou-se Landon. O piloto riu. Se voa. Conduziu Landon pela pista na direção do avião. Chega a assustar, eu sei, mas é bom ir se acostumando. Daqui a 5 anos é só o que se vai se ver. O HSTT, High Speed Civil Transports, Transporte Civil de Alta Velocidade. Nosso laboratório é um dos primeiros a ter um. Deve ser um tremendo laboratório, pensou Landon. Este é um protótipo do Boeing X-83, continuou o piloto. Mas existem dezenas de outros. O National Aerospace Plane, o Scramjet dos russos, o Rotol público dos ingleses. O futuro está aqui. Só vai levar algum tempo para chegar ao setor público. Pode ir se despedindo dos jatos convencionais. Landon examinou o avião com um ar desconfiado. Acho que teria preferido um jato convencional. O piloto apontou para a escada de embarque. Vamos subir, por favor, Sr. Landon. Cuidado com os degraus. Minutos depois, Landon estava sentado dentro da cabine vazia. O piloto instalou-se na primeira fila e encaminhou-se para a frente do avião. Surpreendentemente, a cabine parecia com a de um grande jato comercial comum. A única exceção era o fato de não possuir janelas, o que incomodava Landon bastante. A vida inteira fora perseguido por uma leve claustrofobia, vestígio de um incidente de infância jamais superado por completo. Sua aversão por espaços fechados não chegava a atrapalhar, mas sempre fora causa de algumas frustrações. Manifestava-se de formas sutis. Ele evitava a prática de esportes de quadras fechadas, como o squash, e pagara de bom grado uma pequena fortuna por sua casa vitoriana, arejada e com pé direito alto, embora houvesse pronta disponibilidade de moradia mais econômica para professores da universidade. Às vezes, suspeitava que sua atração pelo mundo das artes, desde muito jovem, devia-se a seu gosto pelos amplos espaços abertos dos museus. Os motores roncaram sob seus pés, causando um estremecimento profundo que percorreu todo o corpo do avião. Landon engoliu em seco e aguardou. Sentiu o avião começar a taxiar. Acima de sua cabeça, espalhou-se suavemente o som de música country com instrumentos de sopro. Um telefone na parede, ao seu lado, tocou 2 vezes. Landon pegou o fone e levou-o ao ouvido. Alô? Está confortável, Sr. Landon? Nem um pouco. Procure relaxar. Vamos chegar lá em 1 hora. E onde é exatamente lá? Perguntou Landon, percebendo que não tinha noção de para onde estava indo. Gênebra, respondeu o piloto, acelerando os motores. O laboratório é em Gênebra. Gênebra, repetiu Landon, sentindo-se um pouco melhor. No norte do estado de Nova York. Tenho parentes perto do Lago Sêneca. Não sabia que havia um laboratório de física em Gênebra. O piloto deu uma risada. Não é a Gênebra de Nova York, Sr. Landon. Estamos indo para a Gênebra da Suíça.
A palavra demorou um longo momento para ser assimilada. Suíça. O pulso de Langdon acelerou-se. Mas você não disse que o laboratório ficava só 1 hora de viagem? E fica, Sr. Langdon. Ele deu mais uma risadinha. Este avião voa Mach 15. Em uma movimentada rua europeia, o assassino deslocava-se de maneira sinuosa através da multidão. Era um homem vigoroso, moreno e forte, de uma agilidade dissimulada. Seus músculos ainda estavam tensos pela emoção do encontro. Correu tudo bem, disse a si mesmo. Embora seu empregador não tivesse em nenhum momento mostrado o rosto, o assassino sentia-se honrado por estar em sua presença. Fazia realmente apenas 15 dias que haviam feito o primeiro contato. O assassino ainda lembrava cada palavra da conversa. Meu nome é Janus, dissera a pessoa que telefonara. Estamos, de certa forma, ligados pelos mesmos laços. Temos um inimigo comum, sob que se pode contratar seus serviços profissionais. Depende de quem você representa, replicou o assassino. O interlocutor disse um nome. Não acho graça nessa brincadeira. Vejo que você já ouviu falar de nós, observou o homem. Claro que sim, a fraternidade é lendária. E mesmo assim, noto que você duvida que eu seja um membro genuíno. Todos sabem que os irmãos foram reduzidos a pó. Um ardil para desviar a atenção. O inimigo mais perigoso é aquele que ninguém teme. O matador mostrou-se cético. A fraternidade ainda subsiste, mais as ocultas do que nunca. Nossas raízes estão infiltradas em tudo que você vê, até na fortaleza sagrada de nosso inimigo mais declarado. Impossível. Eles são invulneráveis. Nosso braço é longo. Nenhum braço chega tão longe. Logo, você vai acreditar. Uma demonstração irrefutável do poder da fraternidade já veio a público. Um único ato de tradução e de prova. O que vocês fizeram? O homem contou-lhe. O matador arregalou os olhos. Uma tarefa impossível. No dia seguinte, os jornais do mundo inteiro estampavam a mesma manchete. O matador passou a acreditar. Agora, 15 dias depois, a fé do matador consolidara-se além de qualquer sombra de dúvida. A fraternidade subsiste, pensou. Hoje à noite eles virão à tona para revelar seu poder. Caminhando pelas ruas, seus olhos negros brilhavam, cheios de expectativa. Uma das fraternidades mais ocultas e temidas que já haviam existido neste mundo convocara seus serviços. Escolheram com sabedoria, refletiu. Sua reputação de saber guardar segredos só era superada pela infabilidade. Até ali, servira-os nobremente. Fizera a execução e entregara o objeto a Janus como fora solicitado. Agora, cabia a Janus lançar mão de seu poder para providenciar a instalação do objeto. A instalação. O assassino se perguntava como Janus realizaria aquela tarefa tão assombrosa. O homem certamente tinha contatos lá dentro. Os domínios da fraternidade pareciam ilimitados. Janus, pensou ele, um codinome sem dúvida. Seria uma referência, ocorreu-lhe, ao deus romano de duas faces ou à lua de Saturno? Não que fizesse qualquer diferença. Janus exercia um poder insondável, dera provas irrefutáveis disso. Enquanto andava, o assassino imaginava seus próprios ancestrais rindo para ele. Ele estava lutando com a mesma batalha deles. Era o mesmo inimigo contra o qual haviam lutado durante séculos, talvez desde o século XI, quando os exércitos dos cruzados haviam começado a pilhar suas terras, violentando e matando seu povo, declarando-o impuro, despojando seus templos e deuses. Seus antepassados haviam formado um pequeno, mas mortífero exército para se defender. Esse exército tornou-se famoso na região. Seus membros eram vistos como protetores, hábeis carrascos que percorriam o país trucidando o inimigo onde quer que o encontrassem. Eram afamados não só por seus extermínios brutais, como por celebrá-los entregando-se ao entorpecimento pelo uso de drogas. A droga escolhida era uma potente substância inebriante a que chamavam de haxixe. O haxixe. À medida que sua notoriedade se espalhava, esses homens letais passaram a ser conhecidos com uma única denominação: Hassassin. Literalmente, os seguidores do haxixe.
O nome Assassin tornou-se sinônimo de morte em quase todas as línguas da Terra. A palavra ainda é usada hoje, até nas línguas modernas. Porém, assim como a arte de matar, o termo evoluiu. Hoje, pronuncia-se assassino. 64 minutos se passaram, e o incrédulo e ligeiramente nauseado Robert Langdon desceu a escada do avião na pista banhada pelo sol. Uma brisa fresca fez ondular as lapelas do seu paletó de tweed. A sensação de espaço aberto era maravilhosa. Ele apertou os olhos para ver melhor o vale coberto de verde, e acima, os picos cobertos de neve que rodeavam inteiramente o local onde estavam. Estou sonhando, disse a si mesmo. Vou acordar a qualquer momento. Bem-vindo à Suíça! Gritou o piloto acima do ruído dos motores HEDM do X-33 por trás deles. Langdon conferiu o horário. Eram 7h07 da manhã. O senhor acabou de cruzar 6 fusos horários, explicou o piloto. Já passa um pouco mais de 1h da tarde aqui. Langdon acertou o relógio. Como está se sentindo? Ele esfregou o estômago, como se tivesse comido um pedaço de isopor. O piloto assentiu. Por causa da altitude, estávamos a 60 mil pés. A gente fica 30% mais leve lá. Sorte que foi apenas um pulinho de nada. Se tivéssemos ido para Tóquio, eu teria subido o máximo possível, a mais de 160 mil metros. Isto é, que deixa o estômago embrulhado para valer. Langdon fez um gesto cansado de cabeça e apreçoou sua boa sorte. De modo geral, o voo fora surpreendentemente comum, exceto pela sensação de esmagamento acelerado nos ossos do corpo durante a decolagem. O movimento no interior do avião fora bem característico. Uma leve turbulência de vez em quando, umas poucas mudanças de pressão enquanto ganhavam altura, mas nada que indicasse que estavam cortando espaço a uma atordoante velocidade de 20 mil km por hora. Uma porção de técnicos aproximou-se correndo para cuidar do X-33. O piloto acompanhou Langdon até um Peugeot sedã preto, estacionado atrás da torre de controle. Pouco depois, seguiam por uma estrada asfaltada que se estendia até a parte baixa do vale. Um amontoado indistinto de construções delineava-se à distância. Do lado de fora do carro, os campos relvados passavam depressa, um borrão verde. Langdon observou espantado o piloto fazer o velocímetro alcançar 170 km por hora. Qual seria o problema daquele sujeito com relação à velocidade? Ponderou ele. São 5 km até o laboratório, disse o piloto. Vai estar lá em 2 minutos. Langdon procurou em vão o cinto de segurança. Por que não em 3 minutos para chegarmos vivos? O carro seguia em disparada. O senhor gosta de reba? Perguntou o piloto, empurrando uma fita cassete no toca-fitas do carro. Uma mulher começou a cantar. É só o medo de estar só. Esse medo não tenho, pensou Langdon distraído. Suas colegas costumavam caçoar que sua coleção de peças de museu não passava de uma tentativa evidente de encher uma casa vazia. Uma casa que, segundo elas, seria muito favorecida pela presença de uma mulher. Langdon sempre ria disso, lembrando-lhes que já tinha 3 amores em sua vida: a simbologia, o polo aquático e o celibato, sendo o último uma liberdade que lhe permitia viajar pelo mundo, dormir até a hora que bem entendesse e desfrutar de noites sossegadas em casa com uma bebida e um bom livro. Aqui é como se fosse uma cidade pequena, explicou o piloto, arrancando Langdon de seu desvaneio. Não existe só o laboratório. Temos supermercados, um hospital e até um cinema. Langdon balançou vagamente a cabeça e voltou a atenção para o aglomerado de construções que se aproximava. Na realidade, o piloto acrescentou, temos aqui a maior máquina do mundo. É mesmo? Langdon correu os olhos pelo campo. Não dá para vê-la daqui, senhor. O homem sorriu. Está enterrada a uns 20 metros de profundidade. Langdon não teve tempo de perguntar mais nada. Sem avisar, o piloto pisou firme no freio. O carro derrapou e parou junto a uma cabine reforçada de segurança. Langdon leu a placa diante deles. Sécurité arrêtés. Foi tomado por uma onda súbita de pânico ao se dar conta de onde estava. Meu Deus, eu não trouxe meu passaporte. Não é necessário, o motorista garantiu. Temos um acordo com o governo suíço. Langdon, pasmo, viu seu motorista entregar um cartão de identificação à guarda.
o que passou em um aparelho eletrônico de autenticação. Uma luz verde se acendeu na máquina. Nome do passageiro? Robert Landon, respondeu o motorista. Convidado de quem? Do diretor. O guarda arqueou as sobrancelhas. Virou-se e examinou uma lista impressa, conferindo o que lera nos dados de tela do seu computador. Depois voltou para a janela. Boa estada, Sr. Langdon. O carro disparou outra vez, acelerando mais uns 200 metros em torno de um amplo acesso circular que levava à entrada principal das instalações. Diante deles, erguia-se uma estrutura retangular ultramoderna, toda feita de vidro e aço. Langdon admirou a notável construção transparente. Sempre fora um grande apreciador de arquitetura. A catedral de vidro, explicou seu acompanhante. Uma igreja? Que nada. Igreja é uma coisa que não temos aqui. A religião desse lugar é a física. Pode usar o nome de Deus em vão quanto quiser, riu ele. Mas não se atreva a falar mal de quarks nem de mesons. O motorista fez a curva e parou na frente do pedra de vidro. Landon estava atônito. Quarks e mesons? Fronteira sem controle? Jato Mach 15? Quem são esses caras, afinal? E leu a resposta gravada em uma placa de granito na fachada do prédio. CERN. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Pesquisa nuclear? Perguntou Landon, certo de que traduzira corretamente. O motorista não respondeu. Inclinando para o painel do carro, ocupava-se em ajustar o toca-fitas. O senhor fica aqui. O diretor vem encontrá-lo nessa entrada. Landon viu um homem em uma cadeira de rodas saindo do prédio. Parecia ter pouco mais de 60 anos, magro e pálido, inteiramente calvo e com um rosto severo. Vestia um jaleco branco e calçava sapatos sociais, que apoiava com firmeza no suporte da cadeira. Mesmo de longe, seus olhos pareciam sem vida, como duas pedras cinzentas. É ele? Indagou Landon. O motorista ergueu os olhos, virou-se e deu um sorriso algorento para Landon. Falando do diabo. Sem saber muito bem o que esperava, Landon desceu do carro. O homem da cadeira de rodas apressou-se na direção de Landon e estendeu-lhe a mão fria e úmida. Sr. Landon, fui eu quem falou com o senhor ao telefone. Meu nome é Maximilian Kohler.